Galera, tudo bem? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. A gente está vindo hoje aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo que praticamente a gente iniciou na semana passada, que era uma ideia, né, voltada às grandes potências mundiais, e a gente havia feito uma primeira análise sobre os Estados Unidos da América, que, como a gente já conversou no material anterior, ele se apresenta atualmente como a maior economia do planeta. E se o assunto é potência mundial, é óbvio que a gente deveria começar pela maior potência econômica que existe. Então, o nosso material de hoje ele vai basicamente finalizar, na verdade, dar continuidade ao conteúdo anterior e finalizar essa fala sobre os Estados Unidos, e futuramente nós iremos analisar outras potências mundiais, né? Agora nós vamos nos direcionar mais para a Europa. Mas enquanto isso não chega, vamos focar o nosso estudo final aqui sobre os Estados Unidos, entendendo principalmente a sua dinâmica industrial e também agropecuária, beleza? No mais, galera, fica aqui as 3 dicas que eu sempre gosto de passar no início da aula. Aqui do lado a gente tem o QR Code, que é basicamente o que vai dar acesso vocês a essa imagem que nós estamos trabalhando aqui. Só lembrando também que essa imagem vocês não encontram ela pronta na internet, porque foi feita por mim, tá bom? Desculpa aí, né? Mas assim, galera, é um material todo retirado do material que a gente trabalha em sala, tá? Então, ela é uma produção mesmo em cima do resumo daquilo que vocês teriam no livro, tá bom? Então, pega aí o QR Code, baixa a imagem que vocês terão acesso exatamente a esse material que a gente está trabalhando aqui. Segundo, não deixem de colocar nos comentários a frequência de vocês. Já falei isso aqui, vou repetir. É exatamente por essa frequência que eu tenho uma noção do fluxo de quem está e de quem não está participando das nossas aulas. Lembrando que essa participação ela é muito importante. Então, mesmo que você venha assistir posterior à publicação do vídeo, à nossa aula, você tem que deixar a sua frequência nos comentários, porque ela conta, inclusive, como nota qualitativa de vocês. E em terceiro, não esquece, se tiver alguma dúvida, galera, manda aqui no WhatsApp, porque a partir deste momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou também aqui disponível para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o conteúdo, tá bom? Então, ó, baixa a imagem usando o QR Code, coloca a frequência nos comentários e manda alguma dúvida caso você tenha pelo WhatsApp, que eu estarei à disposição de atendê-los, beleza? Para que o vídeo não fique mais curto, vamos lá dar início à nossa aula e vamos para a aula. Claro, né? Vamos para a aula. Então segue. Galera, o nosso material hoje é uma fala sobre os Estados Unidos. A gente já viu em materiais anteriores os Estados Unidos, né? Inclusive eu chamei de parte 1. Hoje nós teremos a parte 2, a parte final sobre esse estudo. Tá? Então a gente já conversou sobre aspectos históricos, né? O período de ocupação, as 13 colônias, a influência britânica, a independência, a guerra de secessão. A gente viu também todos os elementos históricos e naturais que favoreceram o desenvolvimento dos Estados Unidos até chegar no posto de maior economia do planeta. E hoje a gente vai fazer uma análise dentro desse material que eu estou apresentando aqui para vocês. Deixa eu só desligar esse Wi-Fi aqui, senão a galera vai começar a fazer isso aqui, como vocês podem observar. Aí atrapalha todo o nosso percurso aqui. Mas assim, nesse material a gente vai ver principalmente a questão do espaço industrial americano, assim também como o espaço agrário dos Estados Unidos. É importante destacar que os Estados Unidos é uma grande economia mundial, não apenas pelo potencial industrial e tecnológico que o país possui. No campo, os Estados Unidos também é uma grande referência. Inclusive é considerado o maior produtor do planeta, né? A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas vamos começar aqui principalmente pela questão industrial. Nós vamos entender um pouquinho como que funciona a questão da indústria nos Estados Unidos
e entender como que cada ponto favorece ou de certa forma até se apresenta como algo ruim para a economia norte-americana, tá bom? Galera, eu vou dar um zoom aqui, tá? Nessa primeira parte do texto. Pode ficar um pouco pequeno, mas eu vou tentar, dentro desse zoom, melhorar aí a visão de vocês, tá bom? Essa imagem, quando logo depois vocês baixarem, né? Vocês vão ver que ela é dividida no que nós chamamos de belts, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. A economia dos Estados Unidos, ela é muito organizada no que eles chamam de belts. Alex, o que seria um belt? O belt é como se fosse um cinturão. Ela é uma área específica, né, uma delimitação de uma determinada área, que é utilizada para produzir um determinado bem, tá bom? Então a gente sempre vai ouvir falar, quando o estudo for sobre economia americana, né, sobre os belts, tá? Então alguma coisa belt fulano de tal, belt cicrano e assim por diante. Ou seja, é uma área específica que é utilizada para uma determinada ou uma exclusiva produção, tá bom? Esse é o primeiro ponto. E aí essa imagem que eu trouxe aqui, ela faz uma divisão em dois belts industriais. Um que nós chamamos de Manufacturing Belt, tá? O Manufacturing Belt seria mais ou menos aquela região que se destaca principalmente pela produção de manufaturas, que está mais ligada à primeira e à segunda revolução industrial. E nós temos os Sunbelts, né, que seria na parte mais sul, que já são regiões que trabalham com tecnologia mais avançada. Então o que eu quero que tu perceba, ó, que essa parte aqui, sei lá, azul mais escuro, que eu estou circulando, ela trabalha com uma tecnologia um pouco mais atrasada. Digamos, é um modelo industrial que se desenvolveu principalmente na primeira e na segunda revolução industrial. Já essa parte aqui em vermelho, tá, é o que nós chamamos de Sunbelts, né? São os belts mais voltados à tecnologia de ponta, avançada, que fica principalmente na região sul e na região oeste dos Estados Unidos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pela parte nordeste, né? Que é esse azul aí mais claro, mais escuro, perdão, e que se vocês ligarem com o material anterior, vocês irão lembrar que foi exatamente onde ficavam as colônias que desenvolveram sua economia ligada à indústria, né? A gente conversou isso. Então vamos lá. O destaque industrial aqui que a gente precisa dar inicialmente aos Estados Unidos é para a região Nordeste, que, como eu falei, no período de colonização foi aplicada a colonização de povoamento e eles desenvolveram principalmente a produção de manufaturas, né? Atendendo o mercado interno, desenvolvendo o seu mercado consumidor e assim sucessivamente. A indústria nessa parte dos Estados Unidos, ela se concentra principalmente na indústria de base, né, que é aquela indústria que basicamente produz matéria-prima para outras indústrias. Tá? Esse modelo de indústria ela se desenvolveu principalmente na primeira e na segunda revolução industrial. Okay? Mais na frente eu vou dar alguns exemplos. O desenvolvimento dessa indústria de base ela vai favorecer outros segmentos industriais, em especial a indústria siderúrgica e metalúrgica, que trabalham com a produção e a manipulação do aço, do ferro, etc, etc. E isso também vai favorecer outros setores, tanto setores intermediários como também de bens de consumo. Se vocês puxarem um pouco da memória, a gente já fez um estudo há muito tempo atrás sobre a indústria, e a gente viu que o intermediário geralmente são aqueles equipamentos, peças, né? E as bens de consumo são aqueles produtos que chegam diretamente ao consumidor. Uma TV, uma roupa, alimentos e assim sucessivamente, tá? Em especial, nessa região Nordeste, o destaque ele está mais voltado à indústria siderúrgica, que trabalha com a produção de aço, e também à indústria automobilística, né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, o famoso salão de automóvel de Detroit, né? Que fica exatamente nessa região que lá nos Estados Unidos eles chamam de região dos Grandes Lagos, tá? Porque é uma região que no seu centro, né? É todo presencial por lagos, né? A presença de lagos na região, quase não sai aqui.
É também uma região que trabalha com a produção de equipamentos voltados à agricultura e materiais usados para rede de transporte, especialmente o transporte ferroviário. Então são exatamente esses setores, o siderúrgico, o automobilístico, o da produção de equipamentos agrícolas e materiais utilizados para o transporte ferroviário, que fazem do Nordeste, né, dos Estados Unidos ser conhecido como o Manufacturing Belt, que seria o cinturão especializado na produção de manufaturas, tá bom? Então esse é o primeiro aspecto que eu quero que vocês vejam. Então, professor, se a gente for falar dos destaques da indústria dentro dos Estados Unidos, são exatamente esses 3 pontos, exatamente. A região Nordeste aqui em cima, né? Como eu já marquei no início, a região Sul, mais aqui embaixo, e a região Oeste. É aí onde se concentram as principais, né, áreas de produção ligados à indústria, tá? Vou subir aqui mais um pouco, deixa eu só ajeitar aqui para ficar legalzinho da gente ver. Vou tentar tirar essa parte que a gente já estudou. Então vamos lá. Aqui, galera, eu coloquei 2 imagens que nós iremos falar agora nesse texto seguinte, tá? Então, continuando, ó. Quando essa indústria lá no Nordeste ela começa a ganhar destaque nos Estados Unidos, ela vai fazer com que haja nessa região Nordeste um grande crescimento urbano, ou seja, você vai ter um desenvolvimento das cidades muito acelerado, até pelo fato de atender, né, a demanda dessa concentração industrial, assim também como esses centros eles vão começar a atrair grande quantidade de pessoas. E isso, por um lado, vai ser ruim para a região. Por quê? Porque ela vai fazer com que essa região ela perca um pouco da sua importância, né? E essa perda ela está ligada principalmente ao alto custo que será atribuído a essa região. Então ele vai destacar aqui, né, que a região Nordeste ela vai perder um pouco da sua importância dentro da produção americana. Se a gente voltasse a mais ou menos 50 anos atrás, até os dias de hoje, eles eram responsáveis por praticamente 75% da produção industrial nos Estados Unidos e hoje não representam sequer metade dessa produção. Então é uma perda muito significativa. Essa redução da produção lá da região Nordeste, ela está ligada principalmente a uma série de crises que afetaram o setor, tanto automobilístico, siderúrgico, de transporte e todos aqueles outros que a gente falou. E essas crises também ela está ligada, direto ou indiretamente falando, aos altos custos de produção. Então, a partir do momento que essas áreas se tornaram importantes para a economia norte-americana, você vai ter um aumento dos impostos, um aumento dos aluguéis, assim também como um custo de salário muito alto, né? Ou seja, você tem uma mão de obra especializada que vai exigir dessa produção salários altíssimos, então produzir começa a ficar muito caro, e aí as indústrias, não sei se vocês ainda lembram desse assunto, elas começam a procurar áreas periféricas porque o custo é mais baixo, né? A gente já falou até sobre isso em materiais bem anteriores, tá bom? Então, além desses custos de produção, nós vamos ainda ter que somar ao aumento da concorrência nesse setor, tá? Principalmente a concorrência que vem da Europa e da Ásia. Se a gente falar em especial do setor automobilístico, a gente vai perceber, né, que essas empresas europeias e asiáticas vão ganhar mercado, e isso faz com que os carros americanos comecem a perder um pouco desse mercado, e ainda somando a sucateamento das siderúrgicas. Então esses são 3 pontos importantes que fazem com que a região Nordeste, ao longo dos últimos 50 anos, venha perdendo um pouco a sua importância dentro da produção industrial nos Estados Unidos, tá? Então, todos esses problemas eles vão ocasionar uma redução na economia norte-americana, além também de favorecer o fechamento de inúmeras fábricas que atuavam no Nordeste, especificamente nesses setores. E por conta dessa redução e desse, digamos assim, abandono dessa atividade na região Nordeste, atualmente ela passou a ser conhecida como Rust Belt,
que faz uma referência ao Cinturão da Ferrugem. Então ela ainda é conhecida como Manufacturing Belt, mas ela já começa a receber essa outra denominação por conta exatamente do abandono, né, que essas empresas vão fazendo lá na região Nordeste. Eu vou tentar dar um zoom aqui para você ver, ó, na imagem, que muitas dessas empresas elas fecharam as suas portas e praticamente abandonaram, né, digamos assim, as suas instalações, fazendo com que essas instalações ficassem sucateadas e dando essa aparência aí mesmo de algo abandonado, né, enferrujado. Então é mais ou menos nessa linha aí que a gente tem que entender, beleza? Seguindo ainda aqui, a gente tem ainda algumas falas sobre a indústria antes de chegar na agricultura, que faz referência principalmente a quais outros setores ligados à indústria vão se sobressair quando o Nordeste vai perdendo sua força industrial, tá? Então nós vamos ter um momento em que novos investimentos e novas tecnologias vão fazer com que a atividade industrial dos Estados Unidos cheguem a outras regiões que antes não eram tão industrializadas, como por exemplo a região sul e também a região sudeste. Então houve um investimento pesado nas indústrias que atuam em setores com alta tecnologia, que são aquelas indústrias ligadas à terceira revolução industrial, onde a gente poderia citar, por exemplo, a indústria ligada à robótica, à informática, à indústria aeroespacial, entre outros setores, tá? E aí vai ser exatamente por conta desse surgimento, né, da indústria de alta tecnologia na região sul, que essa região sul ela vai passar a ser conhecida como Sun Belt, que faz uma referência ao cinturão do sol, né? Essa questão do nascer do sol, nascer industrial, a iluminação, a radiação, né? A importância que o sol tem para o nosso planeta seria mais ou menos essa referência que os americanos vão dar à região sul. Ela seria como uma espécie de renascimento da indústria e seria aquele ponto mais importante da indústria norte-americana, ok? A região oeste também vai ser uma região que começa a receber a indústria de alta tecnologia, só que diferente do sul, né, ela vai estar mais ligada ao investimento do governo. Então esse investimento que acontece no oeste, ele não está ligado a empresas particulares e privadas, não. É uma iniciativa do próprio governo norte-americano, tá? E lá na região oeste, já eu volto lá para o mapa de novo, é onde se concentram as principais indústrias ligadas a armamentos nos Estados Unidos, que ele chama aqui de indústria bélica, tá? Então, todo tipo de indústria que atua no setor bélico, produção de armas, a questão militar nos Estados Unidos, ficam nessa parte oeste do país. Ela foi implementada principalmente durante a Guerra Fria e era uma forma dos Estados Unidos né, de reforçar o seu poderio militar para o mundo, tá? O principal destaque aqui, a gente pode citar a Califórnia, que é onde se concentra, né, a maior parte dessa indústria diversificada, que vai desde a microeletrônica, a informática, a automobilística, a aeronáutica, a naval, entre outros setores ligados à indústria. O importante que você perceba aqui é que essa indústria ela é ligada ao setor militar, tá? Então todos esses equipamentos aqui que a gente acabou de falar, ele tem uma visão, digamos assim, voltada para a questão militar, a questão bélica, ok? E lá no sul, a gente vai ter, digamos assim, um destaque principalmente para a indústria aeronáutica e aeroespacial, tá? Levando em consideração que no Texas, né, a gente tem a NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, que eu acredito que vocês conhecem, e é também na região sul, mais especificamente no estado da Flórida, que fica a base de lançamento de foguetes, que alguns meses atrás vocês devem ter visto lá a tal da SpaceX, né, que foi para o espaço, aquela coisa toda. Então é exatamente lá no Cabo Canaveral, como eles chamam, né, que fica na Flórida, onde são lançados os foguetes para o espaço, sobre a tutoria da NASA, tá bom? Outro destaque também, e também no Texas,
é a indústria petrolífera, né? Aqui essas asas, na verdade, eu quis colocar e onde ficam as grandes empresas que atuam nesse setor. Vocês devem lembrar que há muito tempo atrás a gente teve um material que falava sobre as Sete Irmãs, lembra? Sobre aquele domínio, né, do mercado petrolífero. Então, aquelas empresas que dominavam o mercado naquele período e ainda nos dias atuais, elas possuem a sua sede exatamente na região sul, mais especificamente no estado do Texas, beleza? Então essa é a característica que vocês precisam lembrar sobre a indústria. Então só reforçando, ó, o Nordeste, eu vou até trazer o mapa aqui para a gente poder mostrar aqui de novo, tá bom? Vou tentar aumentar ele aqui ao máximo, ficar aqui direitinho, chapa, pronto. Então aqui, ó, essa região, vou até mudar a cor dela aqui para me marcar para vocês, ó. Essa região é onde fica a produção de manufaturas, né, ligada à primeira e à segunda revolução industrial. Essa região aqui, aí eu vou só mudar a cor para ficar diferente, né? Essa região aqui, o sul, ó, é onde fica a NASA, né, as principais indústrias petrolíferas, etc, etc, que a gente acabou de falar. E a regiãozinha amarela, para mim não mexer mais nessa cor, é onde ficam a indústria militar, tá bom? Então aqui, ó, o vermelho seria a indústria de primeira e segunda revolução industrial, tanto no sul quanto no oeste, terceira revolução industrial, porém esse lado aqui onde eu estou passando a setinha, eles têm uma produção mais voltada à questão militar, à questão bélica, beleza? Acho que dá para pegar aí a ideia, tá bom? Depois é só organizar que vocês vão conseguir entender o que o prof estava querendo dizer. E agora, para a gente finalizar, a gente vai, não vou cancelar, por favor, a gente vai falar sobre o espaço agrário nos Estados Unidos. Então, como eu disse para vocês, os Estados Unidos é o maior produtor agrário do planeta, a gente vai ver aqui mais na frente, mas tem outras características que são importantes destacar. Como, por exemplo, o campo ele foi muito beneficiado com os avanços tecnológicos que aconteceram nos Estados Unidos ao longo dos tempos, tá? Então, os Estados Unidos ele não digamos assim, concentrou essa sua tecnologia apenas no setor industrial. Ele também levou para outros setores e, consequentemente, o campo foi um dos beneficiados com esse avanço tecnológico, tá? Dentre os principais, a modernização agrária. Então, é um campo altamente tecnológico lá nos Estados Unidos, que utilizam máquinas, insumos, adubos, fertilizantes, vacinas, rações, ou seja, todo tipo de estratégia, todo tipo de modernidade que você imaginar para aumentar o seu poder de produção é utilizado nos Estados Unidos, tá bom? Somado a essa modernização agrária, a gente tem também o desenvolvimento de modernas técnicas de irrigação. Então, o campo dos Estados Unidos é altamente irrigado e com tecnologia e técnica altamente avançada, tá? Houve também um melhoramento bastante significativo no que nós chamamos de alimentos transgênicos, né? Ou seja, de modificação genética, que a gente também já falou em materiais anteriores, assim também como o desenvolvimento em pesquisas ligado à biotecnologia, tá? Então você consegue perceber que o campo dos Estados Unidos é algo bem moderninho quando comparado com outros países. Os Estados Unidos ele é conhecido como o maior produtor agrícola do mundo, tá? É importante destacar que muito desse poder de produção ele é incentivado pelo governo. Então os produtores eles recebem um incentivo financeiro bastante significativo por parte do governo, que a gente chama de subsídios, né? E os Estados Unidos também têm um grande aproveitamento do seu espaço agrário. Vale a pena lembrar que, sim, os Estados Unidos é o maior produtor agrícola do mundo, mas ele utiliza praticamente metade do seu território, e olha que os Estados Unidos é o quarto em extensão territorial, né, para produção. Alex, quem é o segundo? O segundo somos nós, é o Brasil. Porém, o Brasil não usa sequer 30% do seu território para produzir. Então você consegue perceber que a quantidade de terras utilizada pelos Estados Unidos é bastante significativa, né? Praticamente metade do seu território é utilizado para a produção.
Um outro detalhe aqui, galera, está ligado à mão de obra. Então, como essa mão de obra nos Estados Unidos foi bastante substituída pela máquina devido à modernidade que a gente acabou de falar, né? Existe nos Estados Unidos uma quantidade bem pequena de pessoas que trabalham no campo, né? Apenas 1,5% da população americana trabalha no campo. E aí vem uma diferença bem interessante que vocês precisam perceber aqui. Nos Estados Unidos, tipo, o cara que trabalha no campo, ele tem salário altamente elevado. Alex, como assim? Por quê? Porque o cara que trabalha no campo dos Estados Unidos, ele trabalha com tecnologia e com tecnologia de ponta. Ele trabalha com alimentos transgênicos, ele trabalha com alimentos modificados geneticamente, né, que seriam esses transgênicos. Trabalham com pesquisa, trabalham com o desenvolvimento de produtos através de biotecnologia. Então é um cara que lida com tecnologia diariamente. Então ele tem salários absurdos. Diferente aqui do Brasil, né? Que geralmente trabalhar no campo é sinônimo de ganhar pouco, tá? Então é importante destacar isso, que essa população, aproximadamente 1,5% dela, que trabalha no campo dos Estados Unidos, é altamente qualificada e recebe salários, ó, daqueles, tá bom? Só fazendo um pequeno paralelo com o Brasil, a gente utiliza praticamente 15% da nossa população economicamente ativa no campo. Então você consegue ver a diferença que é entre os dois países, tá? Um outro ponto que a gente precisa destacar é que essa modernização ela também foi responsável pela concentração fundiária no país. Alex, como assim a concentração fundiária? Bem simples de você entender. Os pequenos produtores, devido ao aumento da concorrência, não resistiram à produção agrária. Então, muitos deles venderam suas terras e foram para a cidade em busca de melhores condições. Então ele vendeu para quem? Vendeu para outro pequeno? É óbvio que não. Ele vendeu para quem já tinha muitas terras, para o grande produtor. Então o cara que já tinha muito, que saiu comprando as pequenas, continuou concentrando terras. O que seria essa concentração fundiária aqui, tá? E esses dois processos, né? Tanto o trabalho no campo, que exige uma mão de obra muito qualificada, e essa concentração fundiária, ela faz com que a quantidade de pessoas que vivam no campo, lá nos Estados Unidos, seja muito baixa comparado com outros países, tá? Então a população rural nos Estados Unidos, ela é de um quantitativo bastante pequeno. E o último ponto, para a gente que praticamente finalizar o nosso estudo sobre os Estados Unidos, é entender que também no campo a gente tem a presença dos belts, tá? Então, como eu já falei no início, entenda que os belts, eles são extensas regiões produtoras que se dedicam à produção exclusiva de um determinado produto. E aí eu achei interessante trazer esse mapa aqui, que inclusive vocês têm aí no material, que eles fazem essa divisão aqui por belts, ó. Tá? Então depois vocês baixem a figura, né? Que ele vai mostrar. Então, tipo, aqui, ó, cinturão do trigo, né? Eu quase quis falar trigo em inglês, mas me desculpe, viu? Foi uma tentativa muito falha. Pronto, seria isso aqui. Então, essas áreas, elas se especializaram em produzir trigo. Então, não existe muito essa policultura não, sabe? Aqui nessa área sai produzindo A, B, C, D. Não, a gente produz trigo, beleza? Aí bem aqui, ó, o cinturão do algodão, que fica mais na região sul. Então, toda essa área aqui é especializado em produzir algodão. E assim sucessivamente. Ó, aqui em criação extensiva, que seria aquela criação com baixo investimento tecnológico, esse verdinho claro. E aí sucessivamente vocês vão olhando depois e conseguem identificar. O certo é que toda vez que vocês ouvirem falar em belts, entendam que ela é uma região especializada em um determinado tipo de produto. Então eu posso estar falando tanto no setor da agricultura, como também no setor industrial, que a gente sempre vai ouvir falar nesses belts, beleza? Então, galera, esse era o nosso material, eu espero que vocês consigam entender de uma forma bem bacana o que eu expliquei aqui. Tá bem resumido, viu, galera? Tá assim, só com informações, ó, show de bola, beleza? Mas como eu já falei, se tiver alguma dúvida, ó,
Joga pra cá que eu tento desenrolar com vocês, tá bom? No mais, fica aqui meu abraço, um cheiro no oi para todo mundo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Aproveitando que falamos nele, que ele abençoe vocês, a família de vocês e até a nossa próxima aula, e eu tenho certeza que ele vai deixar. Valeu, tchau, tchau e até lá.